Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e agora eu vou responder a dúvida de EDO, Equação Diferencial Ordinária, do Agleiton, tá? Ele me mandou duas EDOs ali e vou responder para ele e para a turma dele. Bom, o pedido é para fazer resolver a EDO pelo método dos fatores integrantes. Então, Agleiton, primeiro detalhe, para fazer por esse método, porque nesse caso vai ser o mais fácil mesmo, nós precisamos ter a equação de uma forma específica. Tem que ser a derivada na primeira parte, mais uma função vezes y na segunda parte, igual a uma função sem esse vezes y depois do igual. Ou seja, tudo que tiver vezes y vai ficar na primeira parte, tudo que não tiver vezes y vai ficar depois do igual. Isso que a gente fala que é vezes y é o nosso p de x. O que não tem o y é o nosso q de x. Então, a estrutura de uma equação diferencial para fazer com os fatores integrantes vai ser sempre dessa maneira. Derivada primeira, mais uma função que nós chamamos de p de x vezes o y, igual a uma segunda função que nós chamamos o q de x. Então, lembrando que o q de x não tem nada vezes y, e o p de x é aquela parte que estiver multiplicando com o y. No seu caso, nós temos que trazer aqui, ó, esse e elevado a 3x para o segundo membro, que é ele que vai ser o nosso q de x. E o que está multiplicando com o y é só o nosso 3. Então, naquela equação, o nosso p de x é só o 3, tá? Então, arrumando a equação, vamos ter y, derivada, né, de y, mais 3y, igual, aí vamos passar o e para cá, menos e elevado a 3x. Então, aqui está o nosso p de x, que é o 3, e aqui está o nosso q de x, que é o menos 3, vezes e elevado a x. Aí, então, são duas fórmulas, né? Você já deve ter visto algum vídeo meu de EDOs, eu faço de uma forma mais rápida possível, bem simplificada. A primeira que nós vamos calcular é o μ, é o fator integrante, por isso que chama método dos fatores integrantes. Como que a gente calcula esse μ? Esse μ, a fórmula dele é número de Euler, né, o E, elevado à integral de p de x dx, tá? Então, a fórmula é sempre essa. Elevado à integral do que nós chamamos de p de x em função de x. Então, para a gente aqui, ó, o μ vai ficar elevado à integral de quem é o nosso p de x? 3. Então, vai ser 3 dx. E aí, nós vamos calcular essa integral de 3 dx. Agleiton, a derivada, quando eu penso a derivada, por exemplo, de 10x, a derivada de 10x é o quê? 10. Ou seja, quando eu tenho uma constante vezes uma letra, a derivada dela vira só a constante. E aqui nós temos o contrário. A integral é o contrário da derivada, é a operação inversa da derivada, é o retorno, né? E aí eu tenho justamente isso. A integral de 3 vai ser 3x, porque a derivada de 3x seria 3. Então, toda vez que eu tenho uma constante na integral, a integral dessa constante é essa constante vezes a letra, que no caso aqui é x. Então, essa integral, então vou repetir o e a integral de 3 vai ser 3x. Então, esse é o nosso fator integrante, e elevado a 3x, tá ok? Aí vamos para a segunda fórmula, que aí é o que eu já dou uma resumida, vou direto ao assunto, que é o seguinte. A segunda fórmula, nós vamos fazer sempre assim. μ vezes y é igual a integral, de novo, de μ vezes q de x dx. Lembrando que o nosso q de x é o que fica aqui, ó, depois do igual, tá? Então, sempre isso. μ vezes y é igual a integral de μ, de novo, vezes q de x dx. Então, pra gente aqui, ó, vamos ter nosso μ vai aparecer aqui dos dois lados da equação, né? Ó, e elevado a 3x. Então, e elevado a 3x
vezes y. Aí esse vezes y é sempre assim, vezes y mesmo. E o que eu quero achar, a resposta da integral, é justamente esse y. Então eu vou resolver para cá e depois tirar esse mi que está multiplicando, vou passar para o outro lado, sempre dividindo, tá? Então, e elevado a 3x vezes y é igual à integral de mi de novo, que é isso de novo, é elevado a 3x vezes q de x. Aí eu volto lá na inicial e vejo o que é o meu q de x. Q de x é menos e elevado a 3x. Então, vezes menos e elevado a 3x dx, em função de x. Em relação a x, tá. Aí, o que nós podemos fazer? Aqui não tem nada para fazer, aqui é que nós vamos ter que fazer a integral. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou juntar isso daqui, porque eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Mesmo que aqui seja negativo, não tem problema. Esse menos eu posso, inclusive, passar para frente da potência, para frente da integral, né? Até multiplicando. Então, eu vou ter isso aqui, ó. E elevado a 3x vezes y igual. Aí, ó, vou colocar o menos para cá. Menos integral de e elevado a 3x vezes e elevado a 3x dx. Porque aí fica claro que eu tenho multiplicação aqui de potência de mesma base. E aí, quando eu multiplico potência de mesma base, a regra é repita a base e some os expoentes. Então, somando ali, vou até apagar aqui e já colocar de uma vez para ficar mais fácil. Então, eu vou repetir a base, ó, que é o e 3x mais 3x, 6x, tá? Então, é isso aqui que eu tenho que fazer, ok? Então, e elevado a 6x. Aí, eu tenho que resolver a integral desse e elevado a 6x. Como que eu faço isso? Primeira coisa, a integral do e é o próprio e, desde que seja e elevado a x. Como tem um 6 ali, tem um detalhe a mais. Primeiro, aí o macete que eu vi que dá sempre certo é o seguinte. Se eu tenho a derivada, por exemplo, de e elevado a 5x, a derivada de e elevado a 5x vai dar e elevado a 5x vezes a derivada de 5x, que é a regra da cadeia para derivadas, ou seja, a derivada de 5x é 5. Então, para derivar, se a função é e elevado a 5x, vai ficar 5 vezes e elevado a 5x. Para a integral, a única diferença, porque a derivada do e é o próprio e, portanto, a integral do e é o próprio e. Mas aí, para a integral, a única diferença vai ser esse 5. Em vez de ficar vezes 5, vai ficar assim, ó, vezes 1/5. Ou seja, vezes o inverso da derivada deste expoente. Isso é um macete que sempre dá certo, tá? Então, já pode ir direto nisso. Então, para nós ali, que nós vamos fazer a integral de e elevado a 6x, a resposta vai ser, deixa eu copiar para cá, e elevado a 3x vezes y igual a menos. Aí a integral do e elevado a 6x vai dar e elevado a 6x vezes o inverso da derivada de 6x. Derivada de 6x é 6, o inverso 1/6. Então, tá aqui a nossa integral. E aqui nós vamos colocar mais a constante. Aqui nós também fizemos a integral, mas dentro do fator integrante, nós vamos considerar que a constante é sempre nula, por isso que eu não coloquei mais c aqui, tá? Mas agora no final nós sempre vamos colocar mais a constante, tá? Então resolva a integral e mais uma constante qualquer. Tô quase acabando. A resposta já tá aqui, eu só preciso isolar o y, tá? Tem algumas questões que é mais complicado isolar o y, aí fica exatamente como tá aqui, como se essa fosse a resposta. Mas, para isolar o y, o que é que nós vamos fazer? Esse termo que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Ou, como se eu viesse aqui agora e dividisse toda a equação pelo e elevado a 3x. Então, eu venho aqui, ó, divido por e elevado a 3x, venho aqui, divido por e elevado a 3x e venho aqui, divido por e elevado a 3x. Então, eu divido todos os elementos por e elevado a 3x. Por que eu faço isso? Porque aí aqui, ó, tá multiplicando, eu posso fazer isso, eu vou cancelar, vai ficar só y. É isso que eu quero que fique só y antes do igual, que essa é a minha resposta, y igual, tá? É isso que eu quero. Pra cá, eu vou ter aqui menos 1/6,
E aí, ó, E elevado a 6x dividido por E elevado a 3x. Divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, isso é 6x menos 3x dá 3x. Então, eu subtraí, ó, os expoentes, tá? 6 menos 3, 3. E por último, a constante dividido por E elevado a 3x, não tem muito o que eu fazer. A única coisa que eu posso fazer, e que aí a sua resposta tá assim, né, Agleiton? É o seguinte, é levar esse E elevado a 3x para o numerador. Então, para eu levar essa potência para o numerador, eu tenho que trocar o sinal do expoente dela. Então, essa é a nossa resposta final. Verde. Então, aqui, Agleiton, y igual a menos 1/6, menos 1/6 de E elevado a 3x, mais a constante vezes E elevado a menos 3x. Aqui, às vezes, em vez de estar menos 1/6 vezes E elevado a 3x, vai estar dividido por 6. Eu acho que está assim a sua resposta. Então, vai estar aqui, ó, menos E elevado a 3x, dividido por 6, tá? É a mesma coisa, ok? E já já entra o seu segundo vídeo. Não sai daí e pede para seus amigos para se inscreverem no Somatize, tá ok? Beijo, Agleiton.